Com seu design cinza e verde e facilidade de uso de adaptabilidade mundial, o WhatsApp se tornou o maior aplicativo de mensagens do mundo, com mais de 2 bilhões de pessoas usando-os todos os dias para conversar com seus amigos, familiares e colegas de trabalho. Mas, ao contrário de seus concorrentes, eles não exibem anúncios, não cobram pelo serviço e não vendem seus dados. Então, como eles estão pagando pelos bilhões de mensagens enviadas todos os dias? Como eles podem se dar ao luxo de ser o gigante vição, sem antes responder a pergunta: como eles fazem isso? A resposta é simples: dinheiro. Você está assistindo Inova Tech. Precisamos entender por que os fundadores criaram o WhatsApp, em primeiro lugar. Você vê os fundadores do WhatsApp, Brian Acton e John Cohn. O que você esperaria desse tipo de pessoa do Vale do Silício? Eles estavam na casa dos 30 anos, antes mesmo de pensar no WhatsApp. Enquanto isso, eles estavam rondando o Vale do Silício, apenas procurando por um emprego estável. Porque durante os anos 2000, eles deixaram seus empregos na Yahoo, após um desacordo com a empresa. O sucesso do novo iPhone, em 2008, e o potencial da sua nova loja de aplicativos, e tentando aproveitar este fato, ambos, Brian e Jen, se esforçaram para criar seu próprio aplicativo, mas seus primeiros esforços foram um completo fracasso. O aplicativo era instável, e ele esgotava a bateria de qualquer telefone que usasse. Quase desistiram completamente desse projeto. Brian sugeriu para continuarem com o tempo, tudo isso valeria a pena. E Brian estava certo, pois não demoraria muito para as bases do WhatsApp finalmente se estabilizarem. Os princípios básicos do aplicativo eram simples. No começo, o aplicativo foi criado para permitir que os usuários atualizassem seus status e enviassem uma notificação para os amigos com a mensagem. Mas quando começaram a experimentar o aplicativo em grupos de teste, eles descobriram que as pessoas começaram a usar o sistema para conversar umas com as outras, atualizando seus status. Notando esta utilização não intencional, Jen e Brian aproveitaram a oportunidade e mudaram completamente este aplicativo. O WhatsApp se transformou em um simples serviço de mensagens e o que tornou o WhatsApp tão diferente e tão importante para os fundadores foi que eles eram diferentes de todos os outros do Silicon Valley, com seu aplicativo sendo tão único, pois era baseado nos ideais dos fundadores. Todas as formas tradicionais de ganhar dinheiro com o aplicativo simplesmente pareciam erradas para eles. A publicidade era muito irritante para os usuários e poluía o aplicativo. Cobrar pelo serviço provavelmente mataria o aplicativo e enviar dados era simplesmente desonesto e suspeito. Mas isso não foi prejudicial para o WhatsApp. Na verdade, só o tornou mais popular ainda. As pessoas amavam o WhatsApp como uma alternativa gratuita, fácil de usar e sem complicações para o envio de mensagens de texto. E para torná-lo ainda mais fácil de usar, o WhatsApp se integrou com o número de telefone. O timing, o framework e os ideais dos fundadores permitiram que o WhatsApp crescesse exponencialmente. Levaram apenas alguns meses após o lançamento para mais de 250 mil pessoas se juntarem ao aplicativo. Esse tipo de crescimento rápido na época era inédito. O WhatsApp estava dominando a loja de aplicativos com sua ascensão, chamando a atenção de alguns dos maiores investidores da Silicon Valley. Na verdade, Jen e Brian contrataram o Yahoo e ouviram sobre as formas como o aplicativo estava ganhando dinheiro e juntos organizaram um investimento inicial de $250 mil. Mas depois do investimento, os fundadores fizeram algo diferente. Eles não reinvestiram o dinheiro para tentar acelerar ainda mais o app. O crescimento do WhatsApp foi uma estratégia pouco usada por quase todos os outros em Silicon Valley. Em vez disso, eles se opuseram a todas as práticas comerciais e realmente economizaram esse dinheiro, pois haviam descoberto a solução para como o WhatsApp iria ganhar dinheiro de fato. No começo, tudo se resumia a investidores. Os investidores deram ao WhatsApp o suficiente para manter os seus serviços funcionando. Jen e Brian então reduziram os custos da empresa, tendo uma equipe esquelética e procurando cortar qualquer despesa onde fosse possível. Em troca, isso significou que eles não precisavam vender a alma do aplicativo e isso se tornou um ciclo auto-perpétuo. À medida que as pessoas iam se juntando ao aplicativo, atraía mais e mais investidores e, com seu dinheiro, o WhatsApp poderia crescer para acomodar e atrair mais usuários. Eles poderiam gastar mais
e serem completamente amigáveis ao usuário, assim crescendo ainda mais a base de usuários do aplicativo, então atraindo mais investidores e assim por diante. Este efeito nobre impulsionou o WhatsApp para o topo do Silicon Valley, permitindo que mas, infelizmente para os fundadores, o sistema não iria funcionar para sempre. Eventualmente eles precisariam ganhar dinheiro ou os investidores todos acabariam se afastando e então eles precisariam encontrar uma maneira de monetizar o aplicativo sem violar os princípios de valores fundamentais, inicialmente colocados no app. Então, um dia, os funcionários do WhatsApp receberam uma ligação que mudaria suas vidas para sempre. O Facebook, que havia recusado as candidaturas dos fundadores do app, agora estavam lhe fazendo uma oferta. Eles queriam comprar o WhatsApp por 9,18 bilhões de dólares. Os fundadores estavam absolutamente surpresos com esta oferta. Era muito mais do que a empresa realmente valia, e Mark Zuckerberg até prometeu deixá-los administrar a empresa de forma independente. Resolveria então todos os problemas da startup, com aparentemente sem nenhuma desvantagem. John e Brian provavelmente sabiam que era muito bom para ser verdade na época, mas ainda assim, quem poderia resistir a 19 bilhões de dólares como foi oferecido no final do acordo? Esse dinheiro de mudança de vida significava que tanto os fundadores nunca mais precisariam trabalhar em suas vidas, seus filhos nunca mais precisariam trabalhar, seus netos e bisnetos. Eles poderiam fazer o que quisessem com a liberdade ilimitada. Então, como qualquer outra pessoa, eles venderam a empresa anunciando a aquisição em início de 2014. Mas a verdadeira questão aqui é por que o Facebook e Mark Zuckerberg gastariam tanto dinheiro no WhatsApp. Apenas um ano atrás, neste momento, o WhatsApp estava avaliado em 1,5 bilhões de dólares. Não há como valer mais de 10 vezes isso em apenas um ano, já que o aplicativo ainda mal estava gerando dinheiro. As pessoas em todos os lugares especulavam por que o Zuckerberg faria isso. Eventualmente parecia que a razão principal para isso era o imenso crescimento do WhatsApp e ameaçava o próprio aplicativo de Messenger do Facebook, e sua máquina de dados massiva lhe disse que estava fazendo um trabalho muito melhor que o Messenger. Por exemplo, tinha um engajamento médio muito maior. As pessoas simplesmente usavam muito mais o WhatsApp do que o Messenger, e assim, com os dois aplicativos sob seu controle, Zuckerberg poderia expandir ainda mais seu monopólio, e isso não passou desapercebido. Havia uma preocupação real com o monopólio, já que Zuckerberg estava comprando o Instagram exatamente na mesma época. É por isso que tanto o WhatsApp quanto o Facebook estavam preocupados de que o negócio não passaria pelas verificações antimonopólio da Europa. Mas, quando chegou a hora dessas verificações, Zuckerberg e o Facebook conseguiram enganar os funcionários dizendo que o Facebook nunca teria acesso aos dados do WhatsApp, já que a criptografia de ponta a ponta do WhatsApp era inquebrável e as pessoas confiavam no aplicativo por causa disso. O WhatsApp então não podia ler as mensagens e isso significava que era incrivelmente difícil coletar qualquer dado, e Zuckerberg sempre assegurou aos fundadores que eles seguiriam seus valores e ideais, usaria sua visão para o futuro do WhatsApp, mas sempre deixou os maiores detalhes vagos. Embora essas promessas vazias tanto convencessem os fundadores quanto a Comissão Europeia, e não levaria muito tempo para que o negócio fosse concluído com sucesso. Com o retrospecto, os funcionários governamentais chamam isso de uma das piores decisões do monopólio na história e nos anos seguintes. Os fundadores se arrependeram muito dessa decisão, mas na época tudo parecia perfeito, e Zuckerberg iria explorar esse lapso de julgamento ao máximo. Vamos dar uma olhada mais de perto sobre o desafio do WhatsApp contra o Conselho de Proteção de Dados da União Europeia. Você vê, em 2021, a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda impôs uma multa de 225 milhões de dólares ao WhatsApp e, alguns dias atrás, seu desafio contra isso foi julgado como inadmissível. O Facebook começou a integrar os dados do WhatsApp com os dados do Facebook. Isso permitiu que eles criassem perfis mais precisos e segmentados para anunciantes. Enquanto isso, os fundadores do WhatsApp lutavam para manter suas promessas de privacidade e independência, mas as pressões financeiras e as expectativas dos investidores acabaram levando a cedências e mudanças na política de privacidade do aplicativo. Com o passar do tempo, ficou claro que a aquisição do WhatsApp pelo Facebook foi uma jogada estratégica para eliminar a concorrência e obter acesso valioso aos dados dos usuários. Zuckerberg começou a desmontar a criptografia famosa
do WhatsApp. A segurança do aplicativo havia sido um dos principais pontos de venda e era uma das muitas razões por trás do seu sucesso, mas o Facebook não conseguiu mantê-lo intacto. Precisavam começar a extrair esses dados. Gerentes do Facebook começaram a fazer perguntas sobre como coletar dados nos algoritmos do WhatsApp, enquanto evitavam a criptografia. E para ser justo, os fundadores tentaram lutar contra isso. Eles vieram com um novo plano onde os usuários só teriam uma certa quantidade de mensagens gratuitas e pagariam por mensagens adicionais, mas isso foi desativado, pois não era tão valioso ou poderoso quanto a coleta de dados e publicidade. Então, em 2016, 2 anos depois da compra da empresa, o Facebook anunciou que integraria o WhatsApp à sua máquina de dados, o que antes era informação criptografada, nem mesmo conhecida pelos próprios donos do WhatsApp, agora estava sendo diretamente transferidos para os bolsos de Zuckerberg. O contrato com o Facebook prometia que esses tipos de táticas de monetização não seriam permitidas na plataforma e, portanto, os fundadores pensavam que o Facebook havia quebrado claramente este acordo. Mas quando eles trouxeram isso nas negociações, o Facebook encontrou uma brecha na lei, já que Zuckerberg só estava explorando monetização e não a implementando em larga escala. Zuckerberg tinha outro truque na manga, pois escondido no contrato havia uma cláusula e os fundadores perderiam muito dinheiro se saíssem da empresa cedo. No entanto, isso não importava nesse ponto, pois Brian e Jen estavam tão desapontados com as ações do Facebook que eles optaram por deixar a empresa cedo de qualquer maneira, o que lhes causou uma perda de 850 milhões de dólares. Inicialmente, depois de deixar a empresa, Brian elogiou Zuckerberg de forma meio debochada em um post público e mais tarde em uma entrevista. Brian soou completamente diferente. Ele se sentia culpado sobre o que aconteceu. Nas palavras do próprio Brian, eu vendi a privacidade dos meus usuários para o benefício diferente do proposto. Eu fiz uma escolha e um compromisso e convivo com isso todos os dias da minha vida. Jen então deixou 6 meses depois a empresa, também cansado do abuso da privacidade do Facebook. Mas nesse ponto, isso era o menor dos problemas. Em 2018, os segredos de coletar dados no Facebook foram revelados ao mundo no escândalo da Cambridge Analytica. Dados de 87 milhões de pessoas haviam sido usados em um sistema de perfil psicológico. Esse texto foi usado para provar as fraquezas das pessoas para campanhas publicitárias e políticas direcionadas. Um usuário veio à tona para dizer isso. Exploramos o Facebook para colher perfis de milhões de pessoas e construímos modelos para explorar o que sabíamos sobre elas. O Facebook foi irredutível. Eles disseram que as pessoas haviam entregado seus dados livremente e haviam consentido com isso quando criaram suas contas. Eles até baniram o denunciante. O mundo ficou furioso com o Facebook, Instagram e até mesmo WhatsApp, e a controvérsia levou a famosas audiências no Congresso com Mark Zuckerberg. Brian Acton chegou a dizer às pessoas para excluir o Facebook, mesmo depois de agradecê-las por sua jornada. Mas, no Facebook, isso não passou de um pequeno obstáculo, porque Mark Zuckerberg estava pronto para seguir em frente para a terceira fase de como a empresa faria dinheiro, transformando os dados dos usuários em um verdadeiro tesouro algorítmico. Com os fundadores fora do cenário, Facebook agora tinha total liberdade sobre o WhatsApp, e Zuckerberg iria transformá-lo em sua própria máquina de colheita de dados. O Facebook já havia testado então seus planos para implementar seus negócios analíticos do WhatsApp desde 2017, mas agora estavam prontos para lançá-los ao público. À primeira vista, parecia uma forma legítima de o Facebook monetizar a plataforma. Os negócios poderiam permitir que as pessoas colocassem pedidos e fizessem perguntas através do WhatsApp. Informações foram encontradas flutuando na Dark Web. Elas haviam sido roubadas do Facebook e incluíam nomes, números de telefone e detalhes de contas do Facebook. Alguns meses depois, outros 40 milhões de contas foram descobertas, também provenientes dos bancos de dados do Facebook. Isso foi seguido por outras violações dos dados, como 540 milhões de registros de usuários no Facebook encontrados em um servidor público, esperando para serem lidos. Mas quando eles não estavam perdendo os dados do WhatsApp, eles estavam vendendo-os. Eles achavam que era um golpe de sorte. Então, o Bing, o buscador da Microsoft, usaria isso para personalizar os resultados de busca com base nas informações do Facebook. O Facebook então fecharia acordos com empresas como Netflix e Spotify para permitir que seus algoritmos lessem as mensagens privadas dos usuários. Eles então permitiriam que o mecanismo de busca russo Yandex fizesse índice nas identidades e perfis públicas das pessoas, a fim de personalizar seus resultados. E o mais grave de tudo é que o Facebook até permitiu que a Huawei, controlada pelo governo chinês, puxasse dados de seus aplicativos enquanto os usuários usavam os seus dispositivos.
Voltando ao governo chinês, há uma série de outras pessoas usando esses dados, desde políticos, governos e grandes empresas. A principal fonte de renda do Facebook vem de anunciantes que estão desesperados para saber tudo sobre você, e eles podem monetizar essas informações, tornando os anúncios direcionados cada vez mais específicos. Qualquer coisa que eles aprenderem permite que eles façam isso para construir seu perfil, e quanto mais completo for o perfil, mais provável é que você compre o que eles estão te vendendo. E todas essas informações foram reveladas no escândalo da Cambridge Analytica. Contudo, esses são apenas vislumbres da gigante máquina de dados que o Facebook facilitou, o que é assustador porque o WhatsApp está se aproximando do marco de 3 bilhões de usuários, o que significa que o Facebook tem acesso à informação pessoal de quase metade da população mundial. E agora que eles consolidaram sua posição sobre o WhatsApp, eles estão começando a explorar ao máximo. Depois de implementar as controvertidas mudanças de privacidade, a receita publicitária subiu para o seu nível mais alto. O Facebook ganhou quase 115 bilhões de dólares em 2021 em todas as suas plataformas, e isso é possível por causa do WhatsApp. Ele dá ao Facebook acesso a bilhões de pessoas. Essas pessoas então lhes dão os dados, embora nunca pareça ser assim à primeira vista. O WhatsApp era facilmente valioso pelos bilhões que o Facebook pagou por ele. Primeiro, ele deu à empresa um futuro muito mais seguro e promissor, e em troca disso, o Facebook pode manter o serviço como uma alternativa gratuita, superando a concorrência e garantindo que o Facebook mantenha um monopólio nesse mercado. Se o próprio Facebook perder a popularidade, eles sempre terão o WhatsApp, sua galinha dos ovos de ouro. E enquanto ele permanecer nos telefones das pessoas, o Facebook sempre terá combustível para sua máquina de dinheiro algorítmica. Ficou surpreso como o rumo que as coisas levaram nessa história? Eu confesso que eu já esperava algo assim acontecer. Quando não pagamos por algo, nós viramos a mercadoria para essas grandes empresas negociarem com outras e que podemos potencialmente comprar, ou viramos uma base de inteligência onde nossos dados dão uma ideia de quais movimentos as empresas devem tomar. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Por esse vídeo é isso, e até o próximo.